Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem que Acalma. Eu sou Jaciara Salles. Hoje é o último vídeo falando sobre o Setembro Amarelo. Eu convidei uma grande amiga minha, psicóloga, Cibele Costa, para gravar um vídeo para nós. E ela gravou um vídeo incrível. Vai ser um vídeo assim que vai nos trazer muitas reflexões, tá bom? Eu quero mais uma vez falar sobre o número do CVV, o telefone do CVV. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, o número é 188. Esse número tem atendimento 24 horas e totalmente gratuito. Se você estiver precisando, pode ligar, porque pode ter certeza que vai ter uma pessoa para falar com você, para te acolher com muito amor e com muito carinho. Quero pedir também para que você se inscreva no canal, dê seu joinha. E como eu sempre falo que por trás de um lindo sorriso pode ter alguma coisa mal resolvida e a gente não sabe, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, que você pode ter certeza que vai ser um grande presente. Que tenhamos um lindo e abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Quem vai cometer suicídio dá sinais? Meu nome é Cibele Costa, sou psicóloga clínica e fui convidada aqui pela Jaciara Salles a falar um pouquinho desse tema com vocês. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos são evitáveis. O suicídio ele é um ato de desespero, impulsivo ou premeditado. Geralmente, em torno de 85 a 90% dos casos estão ligados a um tipo de transtorno de saúde mental. Dentre eles, os maiores são a bipolaridade e a depressão. O suicídio está entre as 3 principais causas de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Para a família e para os amigos, né, o suicídio ele provoca um choque, uma tristeza, uma incompreensão, uma culpa e muitos outros sentimentos, né? E falar do suicídio faz com que as pessoas se tornem mais conscientes e cientes sobre esse assunto. Então, tanto para si quanto para os outros, né? Para pedir ajuda para um amigo, para um parente próximo. E uma coisa é falar sobre morte e outra coisa é o desejo de ter a morte para acabar com esse sofrimento psíquico. Então, é extremamente importante educar as pessoas sobre as emoções, né? Cada vez mais tem se falado da importância da saúde mental. Então, a tristeza faz parte, assim como as outras emoções. Então, as emoções elas são muito importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação, mas elas têm que ser de curta duração, porque se elas ficarem instaladas por muito tempo, pode ser patológico. Aí é importante procurar ajuda. Mas afinal, quem vai cometer suicídio dá sinais? Algumas pessoas sim e outras não. Eu vou explicar. Algumas pessoas agem de forma extremamente dissimulada. Elas conseguem esconder que está pensando ou que está planejando, né? E aí não tem como evitar, né? O suicídio, ele é um mal silencioso, que na maioria das vezes a pessoa não deixa transparecer comportamentos que indiquem que ela está pensando em acabar com a própria vida. Mas existem alguns comportamentos que podem nos ajudar a reconhecer se uma pessoa está pensando em suicídio. E aí eu vou falar cada um deles. O primeiro seriam os pensamentos que são remoídos de forma excessiva, né? A pessoa ela não tem mais esperança e nem concentração. Esse, inclusive, são um dos primeiros indícios. E assim como enxergar a vida como algo sem sentido, sem propósito, né? Ou outra característica, outro comportamento é a pessoa ter uma melhora súbita. Geralmente a pessoa está com alguma questão, algum problema
E a ideia de suicídio, ela está ligada a um sentimento de que a pessoa está no fundo do poço, né? Então, ela está naquele momento difícil, ela está num momento bem complicado da vida e de repente ela melhora, né? E ela fica numa felicidade, ela muda. É como se, nossa, ela melhorou. Então, aí é preocupante, né? Essa felicidade súbita, ela pode ser um sinal de que a pessoa já aceitou a decisão que ela vai encerrar com a própria vida, que ela vai realmente cometer o suicídio. Então, outro fator, né, outro comportamento aí que é bastante característico é quando a pessoa começa a falar coisas, né, como a vida não vale a pena, eu estou muito sozinho, eu queria morrer. Vocês não vão sentir a minha falta, eu sou um fraco, eu sou um fracassado. Enfim, essas frases são muito características de pessoas que já não estão vendo mais sentido na vida, né? Então é importante prestar atenção, né? Outra coisa também seria o humor. Alterações muito grandes no humor podem sinalizar, né, essas emoções aí que estão de alguma forma, né, descontroladas, então podem aí acarretar no suicídio, né? Um excesso de raiva, sentimento de vingança, uma ansiedade muito grande, irritabilidade, sentimentos intensos de culpa, de vergonha. Então, quando o humor ele está muito descompassado, muito alterado, então é importante prestar atenção e ficar de olho. Outra característica seria quando a pessoa está começando a querer doar seus pertences. Imagine uma pessoa muito apegada às questões materiais e de repente ela muda, ela começa a querer vender as suas coisas ou então doar, começa a visitar pessoas que ela não vê há muito tempo, né? De repente ela começa também a ter comportamentos diferentes na sua rotina. Ela ia todos os dias na padaria comprar pão pela manhã. Isso é uma rotina frequente e acaba que ela muda, ela deixa de fazer, de ir em lugares que ela gosta, também é uma característica. Comportamentos irresponsáveis, sabe aqueles comportamentos perigosos, como a pessoa ela não mede as consequências, por exemplo, o uso excessivo de álcool, drogas, a direção imprudente, sexo sem proteção. Então, também aí são indícios de que a pessoa ela não tem o cuidado com a própria vida e de repente ela pode estar pensando, né? Mudança na rotina, né? Que eu falei anteriormente, mas nesse caso também a gente pode considerar aí uma mudança do comportamento, que seria a pessoa, de repente, ela muda a personalidade dela, é como se ela muda o estilo de roupa, de uma hora para outra ela se transforma, né? Outra característica seria demonstrar uma calma ou uma despreocupação depois de uma situação muito difícil, né? Um período grande de tristeza ou preocupação. Então, ela começa a agir de uma forma diferente. Todos esses sinais, eles são importantes para que a gente consiga saber o que exatamente observar, né? Mas não significa que a pessoa que está pensando em cometer o suicídio, mas são sinais de alerta que é importante observar e é importante procurar ajuda. Então, além disso, tem alguns fatores de risco, né, para o suicídio. Por exemplo, a depressão, como eu já falei, que é uma doença muito comum
né? Muitas pessoas cometem suicídio, apresentam a depressão, então tentativas de suicídio anteriores, o luto recente, dependência química ou de álcool, histórico de suicídio na família, falta de vínculos sociais e familiares, doenças terminais, gravidez às vezes inesperada, problemas escolares, no caso de crianças, de jovens, desemprego, questão financeira, divórcio, estresse, enfim, todos esses fatores podem ser fatores de risco para o suicídio, né? E tem algumas falas, né? Quando a gente percebe que uma pessoa está querendo, está pensando em cometer o suicídio, tem algumas coisas que a gente não pode fazer ou dizer, como banalizar o que a pessoa está falando ou sentindo, não julgar, não condenar, não dar opinião, falar frases de incentivo como pense positivo, isso logo vai acabar, né? Então, como que você deve ajudar? Existem diversas maneiras. A principal é escutar essas pessoas, né? Manter o contato próximo, ser prestativo, incentivar a procurar uma ajuda de um profissional ou discar para o CVV. O CVV, que é um órgão muito importante desde 1970, ele é conhecido como uma utilidade pública federal e busca dar esse auxílio emocional, né? E principalmente de prevenção ao suicídio para quem precisa, quem está pensando, né? Bom, e uma última coisa que eu gostaria de falar, que a pessoa ela não quer acabar com a própria vida, que ela não quer deixar de viver, ela só quer acabar com um sofrimento emocional, que é muito grande. Na verdade, ela encontra na morte a única solução, e não é, né? Então, se você ou outra pessoa que você conheça, né, pensa na morte como uma saída dos problemas e não vê sentido na vida, procure ajuda, né, para ressignificar, para dar sentido e para trazer esse prazer na vida, né? Então, procure ajuda, principalmente ligue para o CVV ou procure um psicólogo. O número do CVV é o número 188. Bom, muito obrigada.